Boa noite, seja bem-vindo. Começa aqui a página 2. A Comissão Europeia divulgou há poucos dias um relatório importante sobre as práticas das grandes superfícies, as práticas que a própria Comissão considera desleais, em alguns casos. É o meu convidado Pedro Pimentel, ele é o diretor-geral da Centromarca. Boa noite, bem-vindo. Estamos reféns das grandes superfícies enquanto consumidores. Comemos aquilo que as grandes marcas definem? Comemos aquilo que alguém antes escolheu por nós, por isso, de alguma forma, sermos reféns, nesse aspecto estamos porque temos alguém que, previamente a nós próprios, faz uma escolha dos produtos que consumimos, cada vez que entramos num espaço comercial. Embora tenhamos depois aquela sensação de que estamos a escolher. Não, nós estamos a fazer sempre uma a segunda escolher. escolha. Estamos sempre a escolher, mas alguém procedeu uma escolha antes de nós. E essa escolha é feita por responsáveis dos espaços comerciais que visitamos. E essa escolha nem sempre é pacífica para os produtores. Tivemos a guerra do leite, temos agora os suinicultores a dizer que o preço não pode ser este. É uma guerra que é comum a muitos setores, não é eu diria que é uma luta que existe diariamente entre interesses que não são exatamente os mesmos, são algo antagónicos. Quem quer comprar exatamente ao melhor preço, o mais barato possível, para colocar ao consumidor também o mais barato possível, embora mantendo as suas margens. Quem vende tem um negócio que tem que manter. Muitas vezes desta luta que há entre as partes, existe alguma dificuldade em quem tem menos poder negocial, neste caso quem é o produtor ou industrial, fazer valer os seus pontos de vista. Isso deriva essencialmente de uma questão de concentração de mercado. Nós temos um mercado onde existem 2 operadores de enorme dimensão, depois temos outros operadores também de grande dimensão, mas esta diferença de poder negocial entre quem tem o poder da compra e quem tem uma miríade de produtos para oferecer dá origem a esta sensação muitas vezes de alguma pressão excessiva que fala o relatório da Comissão Europeia em práticas desleais. Nós em Portugal temos uma designação algo diferente, chamamos de práticas abusivas, é exatamente isso que a legislação tende a condenar. Mas não temos depois muitas condenações. Temos alguns casos, tivemos com o Pingo Doce uma série de promoções em dias feriados que levantaram alguma polémica e também obrigaram a ações, mas no dia-a-dia não temos notícia de ações concretas. Essas notícias geralmente não surgem por 2 razões. Não surgem porque são processos muitas vezes complexos e que demoram Mas existem os processos? Existem processos, mas existe também uma enorme dificuldade de quem depende destes operadores para viver, do ponto de vista enquanto empresa, enquanto produtor, de depois denunciar eventuais práticas que esse mesmo distribuidor lhe... Lá está tal prática abusiva. Nenhum produtor se arrisca a denunciar. Não vou dizer que isso acontece com sempre ou em todas as circunstâncias, mas há circunstâncias em que isso acontece e há sempre um receio. A Comissão, nesse mesmo relatório, fala num síndrome de medo, num fear factor, que é exatamente isso, é o receio. E há um pormenor muito curioso nesse relatório que refere a dada altura que, perguntadas as partes de quantas denúncias tinham sido feitas, os distribuidores referiam ter recebido cerca de 40 denúncias e os próprios produtores só indicavam uma, ou seja, mesmo depois das denúncias feitas. As pessoas têm algum receio de se tornar públicas. E isto é uma situação que se verifica em Portugal, como se verifica noutros países. É uma situação que a nossa legislação hoje, já de uma forma muito mais ativa, com multas muito mais pesadas, prevê. É necessário colocar claramente em jogo quem são as autoridades que fazem a fiscalização destas matérias. E há aqui um pormenor interessante, julgo eu, que é, nós estamos a falar de um mercado muito amplo, 16 mil, 20 mil milhões de euros, mercado global de todo o que é o chamado grande consumo, e em Portugal há uma dúzia de pessoas que fazem a fiscalização destas práticas. Quando é assim é muito complicado existir, e é uma das matérias que nós entendemos que era muito relevante, era conseguir que o número de pessoas que fazem esse tipo de fiscalização aumentasse. E onde é que estamos nós, consumidores, também com a fiscalização que existe, nomeadamente da ASAI, na qualidade? Quem quer vender barato vai ter que produzir muito barato e pode... esquecer esse fator qualidade. O vender barato, obviamente, não se consegue fazer da mesma forma que vendendo com margens maiores, com rentabilidade maior, porque toda a rentabilidade que se gera no produto não é apenas uma questão de lucro. Portanto, somos prejudicados, na sua opinião? Somos prejudicados a médio prazo. Somos claramente prejudicados a médio prazo, quanto mais não seja numa parte, não apenas da qualidade standard do produto que está no mercado, mas também ao nível da inovação. Se nós não tivermos margem naquilo que é o negócio normal, não temos capacidade de inovar, não temos capacidade de investir a esse nível. Isso é uma das matérias que este relatório também trata, todos os relatórios da Comissão Europeia, cada vez mais esta pressão negocial, esta tendência de tentar vender o mais barato possível. E muitas vezes o vender barato não é só o vender às melhores condições, são muitas vezes este esforço promocional que permanentemente se coloca no mercado, que gera com que quem está a elaborar e toda a fileira atrás do distribuidor esteja a viver com margens demasiado comprimidas. E isto gera a médio e longo prazo, gera muitos problemas, não só na qualidade do produto propriamente, mas também daquilo que serão produtos novos, evoluções que vão surgindo no mercado todos os dias.
Temos a ideia que existe também uma rede de pequeno comércio, já foi mais forte, mas ainda existe. Esse pequeno comércio é suficiente para manter os produtores com essa margem que é necessária para a qualidade, ou são também depois esmagados pelas grandes superfícies? Claramente não, ou seja, nós estamos a falar de uma redução, todos os anos se verifica uma redução do peso deste pequeno comércio. Ele hoje vale em Portugal entre 10% e 12% do mercado global, não mais do que isso, já valeu muito mais. A questão que se coloca é que muitas vezes mesmo um pequeno operador industrial, um pequeno produtor, não tem capacidade, pelo que a sua dimensão não o permite, de colocar os seus produtos na grande distribuição nos maiores supermercados. Por isso eu diria que é necessário... Mas se calhar é demasiado caro colocá-lo no pequeno comércio. Não é demasiado caro colocá-lo no pequeno comércio. Essencialmente, o pequeno comércio traz custos adicionais em termos de logística e custos de distribuição. Mas não diria tanto isso. Não compra 1000 caixas, compra 2 caixas. Eu diria que essencialmente há uma questão até do preço que depois o consumidor consegue comprar o produto, porque logicamente a capacidade de colocar um produto mais barato, porque quem compra muita quantidade normalmente é maior. Esta chamemos-lhe junção de vontades, que acontece muitas vezes em termos dos grandes operadores de distribuição, no sentido de ter os melhores produtos de si, faz com que também o pequeno comércio precise se reinventar. Eu penso que nos últimos anos foram dados passos muito interessantes, não só no surgimento de pequenas lojas, o gourmet, mais ecológicos, os espaços ecológicos, mas também outras formas de reinventar o pequeno comércio a nível de mercearias mais tradicionais, mas com essencialmente uma qualidade de serviço que é oferecida ao consumidor. Eu acho que as pessoas muitas vezes se cansam um bocadinho do espaço comercial da grande distribuição. Muitas vezes é saturante, porque são sempre o mesmo tipo de produtos, digamos, é um centro comercial também muito tem cada vez menos tempo, acabam por isso, quer dizer, há um tipo de comércio que acaba por se desenvolver e julgo que nos últimos 4, 5 anos, até por uma necessidade de reinvenção de postos de trabalho, muitas vezes pessoas que perderam postos de trabalho noutras áreas de atividade e que encontraram no comércio algum destino, e julgo que estamos a assistir hoje, principalmente nas grandes cidades, mas também a espalhar-se para outros meios urbanos, uma nova geração de espaços comerciais muito interessantes, monoproduto, muito vocacionados para a questão de serviço, muito vocacionados para um consumidor de especialidade, eventualmente com um bocadinho mais de poder de compra, mas muito importante para todo o desenvolvimento do comércio. E caminhamos para onde? Grande comércio, pequeno comércio? Eu julgo que estamos a caminhar cada vez mais por uma questão que é muito, muito relevante, que é a questão da junção que está a acontecer ao nível dos grandes operadores da distribuição moderna. Não? Dos grandes operadores da distribuição moderna, nós hoje estamos a assistir à chamada aliança entre estes vários compradores, e essa aliança é uma aliança que reforça o poder negocial, obviamente, dos distribuidores, mas ao reforçar este poder negocial dos distribuidores está a gerar ainda uma pressão maior. E é uma das matérias que nos últimos meses, isto é um fenómeno que já acontece há muitos anos, mas que tem tido um recrudescimento muito forte a partir de meados de 2015, e essa sensação, para hoje, quem está do lado da produção e da indústria, é um dos maiores perigos que nós encontramos, é assistirmos a um reforço da distribuição sem que esse reforço tenha qualquer tipo de escrutínio da parte das autoridades competentes. Mas estamos no mercado europeu, os espanhóis produzem mais laranjas do que nós, os franceses conseguem produzir mais leite. Nós, pequenos países, conseguimos depois, nesta grande guerra, equilibrar os preços? Nós conseguimos equilibrar os preços porque hoje cada vez mais o produto é colocado, mesmo quando são produtos que são distribuídos à escala europeia, são colocados com preços muito semelhantes de mercado para mercado. Muitas vezes aquilo que difere não é o preço de saída de fábrica, muitas vezes aquilo que difere são exatamente as margens que são aplicadas aos produtos em cada espaço comercial e em cada país, mas de qualquer forma... entram as grandes superfícies de novo. Mais uma vez, como é óbvio. Com ligações também europeias. Nós temos as grandes cadeias de supermercados em Portugal estão ligadas à Espanha, à França, à Itália. Temos cadeias que são multinacionais, temos cadeias de origem francesa. E quando francesa, não são, também têm redes de compra depois multinacionais. Redes de compra que também são internacionais. Por isso, digamos, hoje, um produtor nacional, da mesma forma que também, logicamente, tem que procurar outros mercados que não o português para colocar o seu produto, também tem espera e sabe que os operadores que lhe compram o produto não estão apenas disponíveis os produtos oferecidos no mercado português, estão produtos oferecidos em todo o mundo. E isso hoje é uma das questões que se coloca. Já lhe perguntei, não me respondeu concretamente, como é que invertemos isto? A inversão passa, por um lado, por uma maior regulação. Eu acho que cada vez mais estamos a falar de um mercado... mais gente para fiscalizar. Mais gente para fiscalizar, leis que tenham que ser mais adequadas, e o relatório da Comissão Europeia... Mas aí, se calhar, o negócio não se torna tão atrativo para as grandes superfícies. O negócio torna-se atrativo sempre de que haja vantagem negocial para o produtor, vantagem negocial para o distribuidor e vantagem negocial para o próprio consumidor. Eu penso que nós hoje temos empresas, setores, a própria distribuição organizada de uma forma logisticamente muito bem organizada,
que permite hoje cada um de nós, cada um dos operadores que está na cadeia de abastecimento, ter uma margem que lhe permita viver. E isso era importante que acontecesse, até para a médio e longo prazo mantermos produções nacionais e acesso dos consumidores a produtos nacionais também. Quando se fez esta política agrícola comum, defendia-se que cada um dos países deveria especializar. Podemos fazer mais laranjas ou mais tomate. É por aí que vamos também, e as cadeias de distribuição procuram os países de acordo com aquilo em que eles são melhores? Eu julgo que procuram, até porque esses países normalmente têm capacidade de oferecer esses produtos em condições vantajosas e com vantagem competitiva. Preço essencialmente, mas muitas vezes não apenas preço, fornecimento alargado ao longo do tempo. É também importante pensar um bocadinho o contrário, que é, nós, ao contrário de, por exemplo, o continente americano, nós não temos os Estados Unidos e a Europa. E nós temos hábitos de consumo nacionais, temos produtos que as pessoas em Portugal estão habituadas, que são Temos distintos. sabores. Temos necessidade. Até nos iogurtes nós temos o nosso sabor e no leite. E temos a necessidade de ter produtos ao longo do ano que se adequam àquilo que são os nossos hábitos alimentares. Por isso eu diria que esta visão europeísta da produção, que é muito interessante, é uma visão que depois esbarra com o interesse de cada Estado-membro de manter as suas produções nacionais. Não é só europeísta. Acabamos por importar depois de praticamente todo o mundo todos os blocos. Mas quando falamos em política comunitária... Conseguimos ter frescos quase a chegar da Austrália, que é uma coisa inacreditável. Nós temos frescos hoje a chegar a todo o mundo e muitas vezes aquilo que... Somos não é tão frescos. E somos muitas vezes induzidos em erro, porque muitas vezes a sensação que ficamos quando entramos no espaço comercial é que aqueles produtos, pela sua frescura, poderão ser de proximidade e nós depois percebemos que esses produtos, muitos deles vêm de longas distâncias. Hoje entramos também numa outra linha de raciocínio, por exemplo, a linha ligada com a parte ecológica, perceber se a pegada de carbono que está associada a estes produtos, se trazer produtos tão longe do ponto de vista de organização... E perguntamos como é que trazemos produtos de tão longe e depois são mais baratos que os nossos, produzidos aqui ao lado? Depende muito da forma e da escala com que são produzidos, logicamente do custo com que podem sair, depende também muitas vezes da forma como a negociação comercial é feita e a forma como depois o produto chega ao mercado. Muitas vezes os nossos produtos não são mais caros que os estrangeiros, são depois colocados às vezes mais caros nas prateleiras que os estrangeiros. Aconteceu isso com a carne de porco, na sua opinião? Nesta guerra dizia-se isso, os produtores afirmavam isso? Eu julgo que em algumas circunstâncias terá existido alguma tentação de trazer produto do exterior para fazer pressão sobre o mercado interno. Acontece isso frequentemente em setores de atividade muito típicos, onde Portugal tem maior ou menor capacidade de autoabastecimento. Julgo que é uma das matérias que as autoridades têm que essencialmente estar atentas e fazer o controle necessário. Pedro, foi um prazer tê-lo aqui na página 2. Fechamos por aqui. Eu volto amanhã com o dia em 40 minutos, como sempre, aqui à RTP2, às 9 em ponto. Boa noite, até amanhã.